O Brasil passa por sua maior crise hídrica na história. Mas o mais estranho disso tudo é que talvez você nem saiba que a gente está passando por essa crise. Por quê? Porque a gente só vai sentir os efeitos provavelmente lá para setembro a novembro. Atualmente a gente ainda está no período chuvoso, chuvoso entre aspas, porque ainda está caindo alguma coisa de chuva nos reservatórios, mas no período de estiagem, que vai de setembro até dezembro, janeiro, é o período onde a gente vai sentir mais o impacto dessa crise. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você não me conhece ainda, meu nome é Lucas Ruiz, sou educador financeiro, tenho esse YouTube, InvestIdeias, também tenho um Instagram também, @InvestIdeias. E segue lá também para aproveitar meus conteúdos. Mas vamos ao que interessa aqui, vamos contextualizar antes. Primeiro, o Brasil precisa de chuva para funcionar. Mais de 60% da nossa matriz energética é hidráulica, ou seja, a partir das chuvas. Basicamente, mais de 60% da energia que a gente produz, energia aqui da nossa casa, energia das indústrias, dos comércios, vem de energia hidráulica, vem das hidrelétricas. As hidrelétricas elas precisam da chuva caindo para que elas armazenem bastante água nas barragens e assim o volume de água consiga girar turbinas e produzir energia elétrica, produzir energia cinética e energia elétrica que vai abastecer tudo isso aqui. Qual o problema? Não está chovendo, os reservatórios estão vazios. A gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil. 75 milhões de pessoas, principalmente na região sudeste, a energia dessas pessoas vem da bacia do rio Paraná, basicamente ali é uma bacia que abastece vários outros rios, como o rio Tietê, por exemplo. O que acontece? Essa bacia especificamente está vazia. É o menor nível de chuvas desde 1930. Eu não sei se vocês lembram de uma crise hídrica que teve também em 2013, 2014 lá em São Paulo, né, que foi assim, uma coisa bem grave, né, assim, teve até um certo racionamento de energia. Bem, esse ano está ainda pior. Uma comparaçãozinha para vocês verem, tá? Na época, em 2013, os reservatórios estavam com a capacidade ali de 59% mais ou menos, né? Sistema Cantareira, etc. Certeza que você lembra desse nome, Sistema Cantareira, né? Foi muito falado na época. Hoje, esses mesmos reservatórios estão com 48%. Além disso, o volume de chuvas está muito menor. Para você ter uma ideia da gravidade da situação, em abril de 2013, que foi a última vez que a gente teve uma crise maior hídrica, em abril de 2013 choveu 65 milímetros no mês todo. Abril desse ano, choveu 9 milímetros. Como eu falei, pouca chuva, reservatórios já baixos. A nossa sorte foi que isso não aconteceu no ano passado. Só não aconteceu no ano passado porque a situação já vinha ruim desde o ano passado. Só não aconteceu porque a demanda por energia estava baixa, então não precisava de tanta produção de energia ano passado, né? Você vê, tá tudo fechado, comércio, indústria, tinha muita coisa fechada, então não houve tanta demanda por energia ano passado, por isso que a bomba não estourou ano passado. Esse ano, talvez aconteça uma coisa muito grave. Veja que assim, no primeiro semestre já está ruim, no segundo semestre desse ano está previsto um fenômeno meteorológico chamado Laninha, não vou entrar nos detalhes aqui porque não é o foco do canal, mas Laninha basicamente é um fenômeno que traz menos chuva ainda para o sudeste. Isso vai se intensificar no segundo semestre, chuvas vão diminuir ainda mais e é muito provável que a gente tenha ali uma escassez hídrica ainda maior. Só para você ter uma ideia, assim, o foco aqui, assim, não se prevê ainda um cenário extremo de apagões, de blackouts, como por exemplo aconteceu em 2001, né, que houve um grande apagão que diminuiu 1/3 o PIB do Brasil. Né? Na época, em 2001, o PIB do Brasil se esperava que ele crescesse 4,5%, a economia cresceu somente 1,5%, principalmente por conta do apagão. Principalmente. Mas assim, na época o problema era outro, tá? Vamos contextualizar aqui um pouco, separar um pouco as coisas, tá? Por que não se prevê um cenário tão extremo assim? Na época, um dos principais fatores aí que levou a toda essa crise aí foi a falta de transmissoras, né? Falta de linhas de transmissão, né, que interligassem o país. Hoje já não existe tanta essa escassez de linhas de transmissão, houveram muitos leilões aí nos últimos 20 anos, então assim, o país está bem abastecido nisso. Né? Linha de transmissão basicamente é a linha que vai levar a energia de um canto para outro no país. Então assim, em relação a isso a gente está mais abastecido, a gente também está mais abastecido esse ano, né? Tanto em relação a 2013 como em relação a 2001, a gente está mais abastecido hoje porque a gente tem uma fonte maior de energias, né? A gente tem mais energias renováveis aí dentro da conta aí de energia que pode ser produzida, né? Basicamente assim, o país ele tem uma capacidade instalada de produzir energia mais diversificada, energia eólica, solar, biomassa, então assim, está um pouco menos concentrada em hidrelétricas, em energia hidráulica, mas ainda assim está um pouco concentrada, ainda assim continua sendo muito concentrada aqui a produção de energia no Brasil. Assim, afastando primeiro o terrorismo, afastando o cenário extremo de apagões, o que pode acontecer e na verdade já está acontecendo? Primeiro, acionamento de termoelétricas. Basicamente, quando as hidrelétricas não conseguem produzir tanta energia, né, o governo, né, o Sistema Nacional, a ANEEL, ela aciona as termoelétricas, que produzem energia a partir da queima de combustíveis, como óleo, carvão. Então, assim, é uma maneira de produzir energia que não é sustentável, né, emite gases poluentes,
mas ainda assim é uma maneira de produzir energia que não depende da natureza. Então assim, ela é acionada, geralmente essa energia ela é mais contratada nesses períodos extremos aí de seca. Qual o problema aqui? Talvez esse ponto você já tenha sentido, tanto em 2013 como hoje, talvez você já tenha começado a sentir. Produzir energia a partir das termoelétricas é mais caro. Como eu falei, as termoelétricas elas produzem energia a partir da queima de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, eles são atrelados ao dólar. Eles são comprados em dólar. O óleo, o carvão, o gás, eles são importados em dólar. Então assim, como o dólar está alto, como ele talvez aumente nos próximos meses, pode acontecer de tudo, o custo para produzir fica mais alto e esse custo ele é repassado. A ANEEL, ela repassa por meio das bandeiras, né? E a ANEEL já repassou, inclusive, as contas de luz já estão em bandeira vermelha. Ou seja, na prática a conta de luz vai aumentar, se ainda não aumentou para você. Cada vez mais termoelétricas devem ser acionadas para suprir isso aí, justamente para economizar essa água aí que é preciosa aí, né? Assim, não só no sentido de produção de energia, né? Mas também no sentido de uso normal da gente, né? Assim, para que não haja um racionamento de água, né? É importante que ela acione outras maneiras de produção de energia. Inclusive ela está fazendo outras restrições aí, como por exemplo, ela está proibindo navegação em hidrovias, né? Basicamente em rios, e ela também está limitando aí o uso dessa água para a agricultura, tudo isso para economizar mais água, para que não haja um racionamento muito forte. E vocês viram o que eu falei, talvez vocês não tenham percebido a consequência, mas vocês ouviram o que eu falei, né? Limitação de irrigação para a agricultura. Agora me diga aí, essa falta de água pode impactar que outros preços na nossa economia? Que outros preços aí no nosso consumo? Alimentos também. Então assim, além da conta de luz vir mais cara nos próximos meses, talvez os alimentos também aumentem. Ou seja, talvez você já tenha pego aqui o fio da meada, né? O raciocínio. Aumento da conta de luz, aumento do preço dos alimentos, maior inflação. Basicamente a inflação é a maneira da gente ver isso de forma agregada. Né? Mas assim, a gente vai sentir isso muito no bolso. Mas assim, a inflação deve aumentar no geral, né? O IPCA deve aumentar nos próximos meses. Isso pode ter impactos de outras maneiras na economia, como por exemplo na Selic. Inclusive assim, o presidente do Banco Central já falou disso. Já falou que ele espera que a inflação venha maior, né? O Roberto Campos Neto já falou que ele espera uma inflação maior nos próximos meses e que talvez as previsões da Selic tenham a aumentar ainda mais, né? Se fala hoje, a Selic hoje está em 3,5%, se fala que ela talvez aumente até 6%. O Roberto Campos Neto já falou de 6,5% e algumas casas de análise, alguns analistas já falam de 7,5% na Selic no final do ano. Isso obviamente tem muitos impactos, né? Tem impactos na renda fixa, a renda fixa de curto prazo fica bem mais atrativa, empréstimos de curto prazo ficam menos atrativos, né? Basicamente assim, isso tende a frear um pouco a economia se a Selic aumentar muito. As empresas pegam menos empréstimo, os empreendedores ficam mais cautelosos por ter um rendimento maior, a bolsa talvez seja afetada um pouco. Já vou falar da bolsa, dos setores da bolsa mais afetados, principalmente o elétrico, mas assim, a bolsa no geral talvez seja um pouco afetada, porque como eu falei nesse vídeo aqui, a bolsa talvez seja afetada porque ela tem um comportamento inversamente proporcional à Selic, isso não é certeza, mas talvez seja afetada, depois veja o vídeo aqui quando acabar esse. Logo, a gente vai ter impacto em várias áreas da economia, talvez por conta dessa questão hídrica, dessa crise hídrica. Basicamente, acionamento de termoelétrica já é realidade, aumento da conta de luz já é realidade, aumento da inflação já é realidade. O que não é certeza ainda. Primeiro, talvez haja alguns blackouts nesse período, principalmente no segundo semestre. Não apagões gerais, mas sim alguns blackouts passageiros. Segundo, talvez haja algum racionamento, é muito provável que haja realmente se isso aí realmente continuar nesse ritmo e se a chuva não vier. Então talvez haja algum racionamento, mas até agora não se trabalha com a possibilidade de racionamento grave. Tá só um racionamento comum, como aconteceu em 2003 também, um certo racionamento na época. Na economia real, nas nossas vidas reais aqui, saindo um pouco dos mercados, na vida real talvez aconteça esses cenários aí. Né? Mas assim, até agora não se trabalha com previsões aí muito extremas, né? Nem eu, não acredito também que seja provável que aconteça algo muito extremo, nem também os analistas de mercado também não, nem também a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, também não trabalha com um cenário muito extremo. Chegamos na parte que todos vocês querem saber. E a bolsa? Como é que a bolsa vai ser impactada? Como é que isso impacta meus investimentos? Primeiro, o foco maior é no setor elétrico, claro. Por quê? Porque o setor elétrico, a gente está falando justamente de produção de energia aqui. E o setor elétrico tende a ser prejudicado em algumas áreas, principalmente nas geradoras de energia. As geradoras mais prejudicadas, isso é meio óbvio, são aquelas que justamente dependem mais de hidrelétricas. E na verdade, assim, a grande maioria das empresas geradoras de energia no Brasil, as maiores, dependem de hidrelétricas. Né? Se você for ver, a ENGIE, a EDP Brasil,
a STT, todas essas elas dependem de hidrelétricas para produzir energia. Então elas devem ser mais impactadas sim. Principalmente a STT, que é quase toda hidrelétrica, ela tem alguns projetos eólicos, mas é quase toda hidrelétrica. E também a ENGIE. A ENGIE ela tem projetos solares, eólicos, também tem um projeto termoelétrico que, assim, já vou falar, mas termoelétricas devem ser beneficiadas, mas assim, a ENGIE também deve ser bastante impactada. E a CESP também, né, que é uma empresa estatal, e ela é 100% hidrelétrica, aí já viu, né? Principalmente atuando em São Paulo, né, onde a chuva tá baixa, ela deve ser uma das mais atingidas, se não a mais atingida dessa crise toda. A Energias do Brasil, como eu falei, ela depende bastante de hidrelétrica, mas ela tem alguns hedges, aí, alguns seguros aí contra esse risco, né? Principalmente, né, ela tem uma termoelétrica bem grande, tá, que isso deve proteger bastante. Ela também tem projetos solares bem relevantes que já formam um percentual bacana da receita e também projetos aí de transmissão, tá? Ela está com projetos de transmissão aí sendo implementados, tá? Então assim, acaba que a EDP, e principalmente a EDP, ela tende a não ser tão afetada assim. A ENGIE também, né? A ENGIE ela tem projetos de gás natural também, então assim, isso deve ajudar ela um pouco a segurar essa barra, mas a STT e a CESP devem ser bastante atingidas. Aí elas não são prejudicadas só porque elas deixam de produzir não, tá? Assim, não é nossa, ela não fala para os clientes dela, governo, empresas privadas, indústrias, ela não fala, ei, não tem como produzir aqui. Não, na verdade ela tem que levar essa receita até o governo e até essas indústrias. Então ela precisa comprar no curto prazo essa energia, né? Existem câmaras de negociação de energia, então assim, essas empresas elas precisam contratar no curto prazo essa energia para ceder para os seus clientes. Qual o problema? Em situações críticas como essa, comprar energia no curto prazo sai muito caro. Então o custo dessas empresas deve aumentar muito, porque elas vão comprar energia no curto prazo que é cara. Quem é que tem vantagem aí? As empresas que têm termoelétrica, como eu falei. Por quê? Porque aí elas conseguem produzir essa energia sem precisar comprar. Elas acionam suas termoelétricas sem precisar comprar energia no curto prazo. Então assim, é uma vantagem para essas empresas aí. Pra você ter ideia, tá? Só nas últimas semanas o preço da energia no curto prazo, megawatt-hora, subiu de 250 para 450. Se espera que chegue até o limite que é 520. Só nas próximas semanas, aí, nos próximos meses. Então assim, vai sair muito caro, né? Os custos de algumas empresas, principalmente essas empresas que são 100% hidrelétricas, né, como a CESP, o custo deve aumentar muito. Inclusive, talvez incorra em prejuízos aí. Essas empresas que têm termoelétricas, têm outros hedges aí, vão conseguir levar melhor, porque elas não vão precisar comprar tanto assim. Certo, Luca? E os outros setores aí, os outros subsetores da energia elétrica? Primeiro, distribuidoras devem passar tranquilas, tá? A princípio, porque assim, elas só vão repassar o preço para o consumidor, elas vão comprar essa energia mais cara e vão repassar o preço, tá? Então assim, a ANEEL já aumentou a bandeira, então assim, não vai ter problema em relação a isso. Transmissoras, na minha opinião, se o preço delas cair muito, devem ser o almoço grátis dessa crise. Por quê? Porque assim, elas com certeza são as menos afetadas. Essas empresas elas só transmitem energia, não tem nenhum impacto, não precisam produzir, não são afetadas pela chuva realmente. Então assim, se o preço delas cair muito, não vai fazer sentido algum, porque a empresa ela mantém sua qualidade e digo mais, muitas dessas empresas, elas têm esses contratos aí de transmissão de energia, são reajustados pela inflação. Então assim, se a empresa ela paga, né, de receita anual R$1 milhão e a inflação ela sobe 10%, por exemplo, digamos assim, no próximo ano ela vai receber uma receita de R$1.100.000, porque os contratos são reajustados pela receita. Então assim, alguns contratos são reajustados pelo IPCA, outros pelo IGPM, né? Pelo IGPM geralmente a diferença é maior. Então assim, prestem bastante atenção nessas empresas que têm contratos reajustados à inflação e não vão ser afetadas pela crise. Se o preço delas cai muito, elas se tornam realmente um almoço grátis da bolsa. Isso aí sempre depende do comportamento do mercado. No curto prazo não dá para prever o que o mercado vai fazer, né? Mas fica atento aí também a essas empresas. E aí chegamos nas outras geradoras que vão se beneficiar, que vão suprir isso aí, né? Eu falei de várias geradoras aqui que têm tanto hidrelétricas como outras fontes, mas e geradoras que não têm nada de hidrelétrica, ou quase nada, como por exemplo a Eneva, que é a empresa assim, basicamente termoelétrica, praticamente. O que acontece? A Eneva, por exemplo, ela vai se beneficiar muito, porque ela deve vender muita energia nos próximos meses, porque ela tem uma atuação muito grande em termoelétrica. Então assim, é uma opção, talvez até fique atento aí se o mercado já não precificou isso, se a ação já não subiu, já antecipando isso tudo. Certo? A Eneva deve ser uma das grandes beneficiadas disso. A Ômega também, que é uma empresa de geração totalmente eólica. Então assim, essas empresas de energias renováveis também vão se beneficiar, porque assim, acaba que tanto o mercado, como também assim, as autoridades, elas percebem cada vez mais que é necessário diversificar essas fontes de produção de energia. Então talvez haja alguns incentivos aí para a produção de energia renovável nos próximos anos.
Então, assim, essas empresas renováveis talvez tenham a se beneficiar nesse sentido. Por exemplo, o que aconteceu em 2001, né, que assim, um dos grandes culpados do apagão de 2001 foi a falta de transmissão de energia, a falta de linhas de transmissão. Nos anos seguintes, houve um incentivo muito grande a transmissoras de energia, houve muitos leilões de transmissão. Então, assim, esse subsetor se desenvolveu muito. Talvez, observando isso, né, os reguladores do setor energético, eles percebam que deve haver um incentivo maior, deve haver mais ações para outras fontes de energia, como renovável, por exemplo. É uma possibilidade. Então, assim, fique atento também a essas mudanças regulatórias aí, se não surge algo que beneficie empresas de geração solar, eólica, biomassa também. Isso, para mim, é uma amostra clara de que não é o momento do Brasil, por exemplo, migrar para fontes 100% renováveis. Você vê assim, na prática, o discurso é muito bonito. E, assim, é um discurso muito comprável. Poxa, vamos ter fontes 100% renováveis, vamos gerar energia a partir da água, a partir da luz, a partir do vento, ok, bacana, super bom para o planeta. Qual é o problema? Talvez não seja bom para a gente às vezes. Talvez a gente seja muito prejudicado por isso. Por quê? Porque uma hora os recursos naturais podem não ajudar. Então sempre precisa de um plano B. Então, assim, na minha opinião, termoelétricas elas não vão sumir daí. Tem algumas empresas, principalmente Engie e EDP Brasil, né, que elas pretendem se desfazer das suas termoelétricas nos próximos anos. Né? Elas já anunciaram que vão vender suas termoelétricas. Isso, para mim, acaba que é assim, um pouco de tiro no pé. Ok, elas querem passar uma ideia mais ESG para o mercado, beleza, querem ser mais sustentáveis, mas isso é um tiro no pé. Porque, assim, energia termoelétrica vai continuar sendo necessária por muitos e muitos anos, talvez até para sempre. O ser humano precisa de um plano B para essas situações extremas. Então, assim, na prática, eu acho uma estratégia um pouco duvidosa dessas duas empresas aí, Engie e EDP. Além disso, também é uma amostra de que, assim, essas empresas que estão sendo punidas por não serem tão ESG, como a Eneva, por exemplo, né? A Eneva é uma ação que ficou bastante para trás nos últimos anos, principalmente por causa disso, né? Por não ser tão ESG, por não ser tão renovável assim, é uma amostra de que elas não vão desaparecer do mapa, elas são necessárias ainda. Elas são necessárias, então você tem que prestar atenção também se o mercado não está exagerando aí nessa punição aí para elas. Assim, o que você deve buscar são empresas sempre fora do consenso do mercado. Se o mercado está muito otimista com algo, é perigoso você entrar também, porque a expectativa talvez seja muito alta. Já quando você vai numa empresa que não tem tanta expectativa assim, que está fora do consenso, aí que você pode ganhar mais dinheiro, porque ela pode surpreender o consenso, pode se provar necessária, por exemplo. Tá? Eu não tenho Eneva, tá? Não tenho Eneva, só um disclaimer aqui rápido, mas assim, na minha opinião, é um exemplo assim, de empresa que está se mostrando um pouco disso. Está se mostrando uma empresa necessária, que o mercado não via antes. Assim, como eu falei, eu não tenho, né, acompanho direito a empresa, assim, eu não acompanho diariamente, já estudei, mas assim, eu não sei nem se o preço da ação subiu nos últimos meses ou semanas, tá? Então assim, talvez já esteja precificado, talvez não. Vale a pena você analisar melhor aí, mas eu nem sei se o preço já subiu muito ou não. Faço a mínima ideia. Também nem sei se vai subir. E por fim, empresas transmissoras continuam, na minha opinião, sendo o filé mignon do setor. Por quê? Porque quando acontece uma crise dessa, geralmente elas são punidas, o preço delas cai, ainda que em menor grau, mas elas continuam com o mesmo negócio. Então, assim, por exemplo, foi um absurdo Taesa cair 30% na crise do Covid, porque ela continuava sendo uma empresa redondinha. Sabe, ela ia continuar tendo um contrato de 30 anos aí para transmitir energia, como continua tendo. Então, assim, se a empresa for punida por toda essa crise de energia só por estar no setor de energia, também é mais uma ineficiência grande no mercado aí que você poderia aproveitar. Tá? Se cair, nunca certeza de nada no mercado. Conclusão, tá, pessoal? A crise energética é real, tá? Pode ser perigosa para o seu bolso, na verdade deve ser perigosa para o seu bolso, em relação à alimentação, em relação à conta de luz. E você tem maneira de se proteger disso, tá? Procurando oportunidades no setor mais afetado, que é justamente o setor elétrico. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Também me segue lá no Instagram, ao Invest DS, para aproveitar melhor meus conteúdos e ter mais acesso aí a esse tipo de conteúdo que possa esclarecer melhor. Valeu, tamo junto e até a próxima.